Categoria Comics. Primeiro trabalho de número 8. Um trabalho bem legal, tá com encaixe bem certinho na perna. A parte das linhas pretas ali do bold ficou bem legal. A parte da pintura do fundo eu gostei bastante. Mas o que me incomodou um pouco foi a parte da pintura do personagem em si, onde tem partes que dá a impressão de estar desfocado, ou mesmo as passagens das cores não estão bem perfeitas. Tá com as passagens bem marcadas, onde tipo 3 tons de rosa, mas dá para ver onde está todos eles separadamente, não dando a impressão de que começa numa cor e termina em outra. No geral é isso. Parabéns ao artista. Trabalho de número 11. Willy Kit, Willy Cat. Ficou bem legal, o encaixe na perna. A parte de traços estão muito bem feitos. A parte de pigmentação dos personagens também estão muito bem feitos. O que incomodou um pouco foi a parte da pigmentação do fundo, da junção do roxo com o verde água ali, azul, bebê. Ficou uma quebra muito grande. Tipo, você vê que estão duas pigmentações tipo, diferentes, assim, não teve uma passagem, um degradê, alguma coisa assim. Ficou tipo duro, ficou tipo roxo e verde água ou azul bebê ali da imagem, né? Outra coisa também, a parte do Willy Kit, que é o personagem masculino, tá virado ao contrário pro outro lado, dando a impressão que ele tá virado para trás. Isso também tipo, incomodou um pouco o cara na parte de leitura do desenho, onde se ele tivesse para o outro lado, acho que teria ficado bem melhor. E também a sombra que está embaixo do símbolo do Thundercats também ficou tipo, meio dura ali, tem tipo, uma marca de agulha nela e tal. Eu achei que não ficou tão legal quanto o resto do trabalho, pois o resto do trabalho está com as cores bem sólidas. Trabalho de número 14. Trabalho de número 14, o encaixe na perna está legal. A parte de linha desse trabalho também está legal. O que incomodou um pouco foi a parte de pigmentação, onde, cara, tem partes do trabalho que dá a impressão de estar machucada pelas fotografias. E também a passagem do fundo ali do roxo pro laranja também ficou duro, ficou tipo roxo e laranja, não tem um degradê de uma cor para outra, tipo colocando no meio ali uma junção com rosa para virar o laranja, algo parecido. Então ficou uma quebra dando a impressão que tá tipo o roxo em cima e o laranja embaixo. Isso incomodou um pouco. Outra coisa também é que tem partes que a pintura pegou em cima das linhas e fez com que a linha tampasse. A pintura tampasse um pouco da linha. Isso também incomodou um pouco o cara na questão desse desenho. Mas no geral é isso. Parabéns ao artista. O trabalho ficou bem legal. Trabalho de número 19. O encaixe na coxa ficou muito legal. O trabalho ficou bem grande. Os detalhes estão muito perfeitos. As linhas, a parte de pigmentação, você vê assim que não tem nenhuma parte machucada, nem nada. O que incomodou só um pouco, no meu ponto de vista, foi a parte do fundo, que eu não conseguia entender se eram umas nuvens que estavam atrás, ou se era tipo uma pincelada, tipo aquarelada, alguma coisa assim. Ficou só tipo um azul jogado atrás, sem muita definição, se é nuvem, se é uma pincelada, o que seria que está no fundo do personagem. Mas parabéns ao artista, ficou um trabalho muito legal. Trabalho de número 25. Olhando para o trabalho, você vê que tipo, o encaixe faltou um pouco. Tinha que ter sido um pouco maior, tanto que se tirou as fotos com a perna dobrada, para tentar compensar esse tamanho que faltou um pouco na anatomia do encaixe. A parte de pigmentação desse trabalho, você vê que está tipo, com bastante marca de agulha, ou seja, a pigmentação não está tão sólida. De repente, na cicatrização, fica tipo, um pouco de falha nessa parte de pigmentação.
A parte das linhas também, olhando bem para o trabalho, você vê que tem algumas linhas que elas não estão bem retinhas ou bem homogêneas. Elas estão um pouquinho tremidas, um pouco falhadas, né? Principalmente nessa parte daí que tipo pega que em alguns lugares você chegou até a pintar em cima da linha, fazendo que daí tipo a linha praticamente desaparecesse, sendo que ela tinha que estar aparecendo. Mas no contexto geral, parabéns ao artista pela execução do trabalho, que ficou legal também. Trabalho de número 26. Trabalho de coxa. O encaixe ficou legal, pegou a coxa inteira. O que eu vi nesse trabalho, a parte de cores azuis estão muito bem aplicadas, estão com a parte da cor do personagem muito bem aplicado. Mas a compensação no fundo ficou com algumas falhas na parte de pigmentação. Olhando, cara, você vê que tem partes que tipo vai ficar até sem tinta durante a cicatrização ali, por causa dessas falhas. Outra coisa também é que nas partes pretas do trabalho, você vê que de repente está um pouco machucado pelas fotos, onde provavelmente ele vai criar uma casquinha mais grossa ou algo parecido. Mas no contexto geral, é um trabalho que está bem impactante, está bem legal, e parabéns ao artista. Salve, galera! Vamos começar o feedback dos 6 melhores trabalhos da categoria Lettering. O primeiro trabalho será o de número 2, que é uma tatuagem nas costas. O trabalho está muito bem encaixado na anatomia do corpo, está muito bem executado também. Tem poucas falhas de linhas que estão tremidas. Vi também alguns pontinhos de machucado que estão nesse trabalho. E também, cara, pro trabalho ser bem grande, dá para sentir mais ou menos aonde que foi o término do trabalho, que se vê que a sombra já não tá tão consistente quanto, cara, no começo do trabalho. Se vê que ela já tá um pouco mastigada, um pouquinho, tipo, feita com pressa, assim, sabe? Mas, no geral, cara, é um trabalho que tá muito bem feito, muito bem executado. Gostei muito do trabalho, parabéns ao artista. Vamos pro trabalho de número 3. Trabalho de número 3 é uma tatuagem no braço. Também o encaixe, a anatomia do braço ficou muito legal. Está muito bem encaixada no braço. O que eu senti foi que a pigmentação do preto não está tão preta, ela não está tão bem aplicada. Ela está com um pouco de falhas nessa parte da pigmentação. Outra coisa também que eu senti é na questão das outlines. Elas estão bem tremidas, cara, as linhas dela. A pintura, cara, da sombra também, cara, que está dentro das outlines não está tão consistente. Tem, tipo, bastante falhas nelas. Não está bem sólido essa parte, cara, da pintura de dentro das outlines. E também uma coisa que me incomodou nesse trabalho foi, tipo, a quebra da letra P ali, onde, tipo, parou do nada e começou de volta embaixo, puxando ali um arabesco que até ficou bem legal, mas essa quebra, olhando de longe, você quase que não consegue enxergar que é a letra P. Então isso, assim, me incomodou um pouco, sabe? Mas no contexto é um trabalho que está bem legal também, parabéns ao artista. Vamos para o trabalho de número 4. É um trabalho colorido, também parabéns ao artista, está bem encaixado na perna, ficou bem legal. A questão é que a parte colorida do desenho não está com uma aplicação tão legal. Ela está com algumas falhas, você sente, cara, que está dura a aplicação ali, ela não está tão suave, a passagem de uma cor para outra, ela está, tipo, começa uma cor e de repente ela meio que dá uma parada e continua de volta. A parte da sombra também, cara, desse trabalho ali, na parte de cima, também tá, tipo, não tá bem homogênea, ela tá preta e cinza, não tem passagem nessa sombra. Isso incomodou um pouco também.
E a parte ali do Fat Cap ficou legal, mas eu senti falta de preto, por ser tipo spray preto, então tinha que estar mais preto, ficou bem cinza. E cicatrizando a gente sabe que vai perder mais ainda, então vai ficar mais cinza ainda. De repente vai perder essa impressão do Fat Cap. Mas parabéns ao artista. Próximo trabalho é o trabalho de número 6. Trabalho que está muito legal, está bem encaixado na perna. O que eu senti dificuldade nele foi na parte de leitura desse trabalho. Tive bastante dificuldade de conseguir saber o que estava escrito. As letras estão grandes, estão bem legais, bem desenhadas, mas ficou confuso por uma estar em cima da outra. A sombra dele já está junto ali. Uma coisa também que eu reparei, que as linhas que estão dentro de uma das palavras, que seria tipo umas linhas finas ali, elas estão ou tremidas ou com um pouco de falha. Isso também tipo incomodou um pouco nessa questão, cara, do visual dela, assim. Mas a questão de aplicação do preto está muito bem aplicado, as sombras estão muito bem feitas, mas foi isso mesmo, a questão da leitura e essas linhas internas de uma das palavras ali que você sente que ela está um pouquinho tremida e também com um pouco de falha. Próximo trabalho é o trabalho de número 7. Também trabalho que está muito legal, o encaixe, tipo, a categoria na questão de encaixe na pele. Está de parabéns todos os trabalhos. Esse trabalho de número 7, ele está com alguns machucados na pele, na aplicação do preto. Também na aplicação do vermelho que tem nas letras ali, cara, eu senti alguns machucados, vi alguns machucados. Então, isso é uma questão de aplicação, né, que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. A parte de cima do trabalho também, que fez um arabesco em cima, eu acho que não tinha necessidade daquele arabesco. Poderia ter feito a primeira palavra maior, feito uma outline em volta dela, cara, para fazer um acabamento mais legal. Eu acho que daria mais movimento ao trabalho, mais flow ao trabalho. A parte de baixo ali eu gostei muito, achei bem legal. As diversidades que usou ali de letras também achei bem legal. Mas essa questão mesmo da aplicação que ficou com alguns machucados e a parte de cima do trabalho, o arabesco ali, eu acho que não ficou com um encaixe tão legal para esse tipo de trabalho. Próxima tatuagem é a de número 15. A de número 15 é um trabalho também que está com encaixe da anatomia perfeito. O que eu achei desse trabalho foi que eu vi algumas linhas também, cara, da outline que estão bem tremidas, a parte da pintura ali dentro delas tem umas partes que escapou para fora, a parte de sombra também não está bem homogênea, ela está com algumas falhas. Passagens dos degradês da sombra também não está perfeito, está bem manchado. A parte da pigmentação de preto sólido também tem lugares que você vê assim, cara, que está meio tipo rastelado dentro da letra, que ela não está sólida, não está preto, que é uma pintura que também ali faltou um pouquinho de paciência ali na aplicação do preto. Mas no contexto geral está bem legal o trabalho também. Categoria preto e cinza, feedback dos 6 melhores trabalhos. Trabalho de número 1. Trabalho de antebraço. O encaixe dele ficou bem legal, está bem encaixado no antebraço. A anatomia do rosto e sombras do rosto também ficaram com passagens bem fáceis de leitura, bem legais. O que incomodou um pouco foi a parte de cima desse trabalho, onde as sombras que estão em cima ficaram um pouco manchadas e até mesmo falhadas nesse trabalho. Também outra coisa que ficou um pouco incômodo nesse trabalho foi a parte das linhas dele, onde você olha que elas não estão bem consistentes, não estão bem firmes, se sente que elas estão um pouco tremidas, né, nesse trabalho. Outra coisa também que eu vi que tem
2 ou 3 pontinhos de machucado na parte da aplicação do preto puro, onde está o preto puro. Mas no contexto geral é um trabalho que ficou muito legal, parabéns ao artista. Trabalho de número 9, trabalho que eu gostei bastante, o encaixe dele na pele está perfeito, a parte de sombra dele também, as passagens das sombras estão muito bem feitas. O que me incomodou um pouco nesse trabalho foi a questão que o fundo do trabalho, ali, a parte do fundo, está quase que na mesma tonalidade do rosto do personagem que foi feito. Isso ficou, tipo, não dando uma impressão tão legal ali na parte, cara, visual do trabalho. Outra coisa também, de repente poderia ter trabalhado com um pouco mais de pele na parte do rosto, carregando um pouco menos de sombra, dando mais pontos de iluminação no rosto. Isso de repente traria também um pouco mais da realidade dele. Mas basicamente é isso, o trabalho está muito perfeito mesmo. Parabéns ao artista. Trabalho de número 10. É um trabalho de lateral de perna, onde também ficou muito bem encaixado o trabalho, pegou totalmente a anatomia da lateral da perna. Linhas estão muito bonitas, a parte de sombra clara, a parte de sombra escura, você vê passagens das sombras também, estão todas bem legais. O que eu senti que faltou um pouco nesse trabalho foi de contraste em alguns lugares. Que nem na máscara ali, eu achei que faltou um pouco de preto para dar umas profundidades, cara, e dar dimensão nas camadas que são do trabalho, tipo, o que está mais atrás, o que está mais na frente nessa parte ali. Ficou tudo meio que no mesmo tom, então não está dando tanta contraste assim pra gente enxergar o que está bem no fundo ou o que está dentro, tipo, uma peça dentro da outra. Mas parabéns ao artista, o trabalho ficou muito bem executado. Trabalho de número 18. Também todos os trabalhos estão com um encaixe e anatomia muito legais, muito bem executados ali, cara, o tamanho pro local. O que eu achei desse trabalho, as sombras estão boas, muito bem feitas, onde é claro, onde é escuro. Mas o que incomodou um pouco é a parte da fato da mão da frente, dá a impressão que ela está um pouco desfocada, sendo que ela está na frente do personagem. E fica um pouco confuso dele enxergar a parte da mão ali, de dar tipo perfeição a ela, de você ver bem certo tudo dela, assim, né, esse desfoque que ficou ali. Também algumas linhas que eu vi ali, que tem na parte dos olhos e tal, também estão um pouco tremidas, né? E também outra coisa, a parte da roupa, a parte da blusa junto com a parte da roupa em si, ficou muito igual as tonalidades ali, então tipo, confunde um pouco, você não sabe bem onde que tá a parte da manga com a parte da blusa do personagem, né? Mas no contexto geral é um trabalho que está muito bem executado, muito legal. Essa parte de baixo, que é uma parte meio que miniatura ali, está bem feitinha, com os detalhes, tudo bem certinho, né? Bem pequenos. Então ficou bem legal, parabéns ao artista. Trabalho de número 19, ficou um trabalho legal, bem encaixado também na anatomia do corpo. As sombras estão com passagens bem legais, você consegue enxergar as tonalidades bem certinho, onde que é bem clarinho e bem escuro. Porém, as linhas que estão na coroa, elas estão um pouco tremidas ou mesmo falhadas. E essa parte de você deixar a sombra parecendo a marca das agulhas faz com que crie uma ilusãozinha de ótica ali, que se torna um pouco difícil de enxergar bem os elementos que estão na coroa. A parte da aplicação do preto da coroa também ali dá a impressão de ter machucado um pouco. Olhando, apesar de estar no meio do braço, a gente sabe que é uma região bem complicada. E também algumas linhas que eu vi na parte da flor ali também, cara, dá pra ver que tá um pouquinho tremida elas.
Mas parabéns ao artista, cara, ficou um trabalho bem legal, bem executado. Trabalho de número 25. Um trabalho numa peça bem grande. Parabéns ao artista, porque deve ter dado bastante trabalho. O que eu senti falta nesse trabalho foi a parte de contraste, pois a barba ali tá quase tudo no mesmo tom de cinza. Tem um pouco de variação, mas tá muito pouco. Não tá dando tanto aquela impressão de tipo a barba tá entrando num lugar sem em outro, dando um movimento legal para a parte da barba ali. Também a parte do cachimbo ali, eu achei que cortar o cachimbo ali poderia ter feito uma fumaça saindo dele para dar um movimento também. E que nem eu falei, dar um pouco mais de contraste, trabalhar um pouco mais de preto, para dar, tipo, em alguns lugares, umas melhores profundidades pro trabalho, né? Mas parabéns ao artista, foi uma peça bem grande, feita em freehand, então isso também já ajuda bastante, fica muito legal o encaixe, né? Faz o encaixe ficar perfeito. Parabéns ao artista. Daí pessoal, eu sou o Boni, vim aqui para dar um feedback para vocês do desafio Panta Neoskin e vamos lá dar uma olhada nos trabalhos aqui. Então começando com o trabalho aqui de número 1, uma pintura em tela, bem interessante o trabalho, a Amy Winehouse ali numa postura feminista, mostrando a tatuagem, né, e o muque, e apresentando aqui o frasco da Panta Neoskin. Ficou uma pegada bem realista aqui o frasco, o fundo ficou bem interessante, esses flashes de luz, ficou bem legal o trabalho aí. Parabéns para quem realizou aí, ficou bem bacana. Então vamos aqui de número 2, um grafite, né, um porquinho aqui segurando o frasco, bem legal, bem criativo aí. Legal o contraste aqui do rosa com o verde limão. Bem interessante aí, bem diferenciado mesmo, né? Um grafitão aí. Parabéns para quem realizou o trabalho. Vamos aqui para o próximo, de número 3. É um coelho, segurando aqui o frasco do Panta. Bem legal ficou o trabalho, um fundo interessante. Não sei se foi feito no iPad, tá me parecendo que foi feito no iPad, mas ficou muito legal a montagem aqui. Acabamento bonito, tá de parabéns aí quem fez aí. Ficou bem legal o trabalho. O próximo, aqui o de número 4, é um desenho a grafite, né? Uma mulher com umas cobras aqui. Bem legal o desenho, legal esse efeito de profundidade aqui do desenho. Ficou um pouco dura a anatomia aqui, a mão ficou um pouco quadrada, né? O detalhe do nariz aqui poderia ter ficado um pouquinho mais realista, né? Esse efeito desse afinado aqui do nariz. Mas no conjunto aqui tá bem legal, as cobras estão bem trabalhadas. O frasco aqui ficou interessante também, que o rótulo ficou tampado, isso aqui ficou bonito, e como se fosse uma bandeira atrás da Panta Neoskin. Bem interessante o trabalho aí, bem bonito, e também tá de parabéns quem fez esse trabalho aí. Beleza, pessoal? Parabéns a todos que entregaram, uma categoria diferenciada, né? Uma marca se propôs a patrocinar o evento, e todo mundo tá de parabéns pelos trabalhos aí. Valeu, pessoal! Eu sou o Boni, vim aqui para dar o feedback para vocês aí da categoria tribal. Então, vamos lá, começando aqui com a número 1. Um trabalho bem bacana, aqui preencheu bem a lateral da perna, né, na panturrilha, lateral de panturrilha, né. Acompanhou bem a peça, o encaixe anatômico aqui ficou bem bacana. Apesar de ter acabado um pouco duro aqui em cima, mas o preenchimento aqui tá bem legal. Ficou bacana essas sombras aqui, né? Dando uns planos aí no trabalho, ficou bem interessante. Só que eu achei que essa sombra aqui destoou um pouco, né?
Essa aqui ficou bem legal, essa aqui também, ó, mas aqui ficou um pouco manchado, não deu o mesmo efeito, né? Mas essa parte aqui ficou bem legal, bem perfeito. Olhando os contornos aqui, um tracinho, outro, né? Que dá pra dar uma melhorada. Mas no contexto geral tá bem bonito o trabalho. Bem bonito mesmo. Só achei que podia ter aliviado um pouco em alguns lugares de sombra para dar um pouco mais de iluminação. Mas no geral é um trabalho bem bonito. Parabéns para quem realizou o trabalho aí. Então vou aqui para o número 6. Um trabalhão de fechamento de braço aqui. Um trabalho bem complexo. Vamos dar uma olhada aqui nos contornos, né? Bom, no geral tá bem bonito, assim, então um pouco... faltando um pouco mais firmar o contorno, né? Em alguns lugares. Um preenchimento aqui um pouquinho carregado também. Essa parte aqui do cotovelo também é uma região difícil, né, de aplicar. Deixa eu ver aqui no vídeo. Ó, os movimentos do braço ficou bem bonito, cara. Tá uma harmonia bonita aí nos movimentos. Um trabalho bem legal mesmo. Um trabalho bem complexo, né? Porque o Maori de fechamento assim, ele é muito trabalhoso. Mas tá de parabéns aí quem realizou o trabalho. Mas preocupar mesmo um pouquinho mesmo de precisão nos contornos, nas linhas, né? Que é o carro-chefe do tribal. Mas no geral, no contexto geral, tá muito bom o trabalho mesmo. Agora vamos aqui para de número 10. Esse trabalho me chamou bastante atenção. Um trabalho ficou bem preciso. O encaixe na peça também ficou perfeito. As linhas estão super retas, bem fluido. O trabalho assim não tá muito carregado. Aqui assim que deu uma leve entortadinha num traço ou outro, né? Mas tá bem bonito aí, ó. Aplicação bem sólida. Bem legal o trabalho mesmo. Parabéns para quem realizou. Só um detalhezinho ou outro, né? Que dá para prestar um pouquinho mais atenção, mas no contexto tá bem bonito o trabalho. Parabéns para quem realizou aí. Vamos ver se que... Ó, uma malha, né? Um preenchimento de peito. Ficou bem bonito, o encaixe perfeito aqui na peça. Acompanhando aqui a anatomia. Tá bem legal o trabalho. A parte anatômica. Ó, os contornos estão bem feitos também. Um traço ou outro aqui que deu uma pipocada aqui assim. Ó, tá bem interessante. Eu só achei que um pouco tá carregado de sombra, né? Pro tribal, assim, se tivesse um pouco mais de iluminação, chamaria mais atenção o trabalho. Eu aconselharia fazer mais sombras, assim, onde tem as malhas, né? E deixasse, por exemplo, esse elemento aqui todo vazado para dar uma iluminação. Eu acho que chamaria mais atenção ao trabalho. Aqui também, né? Não sei se a pessoa que realizou aqui quis dar um efeito de plano aqui, de profundidade com essa sombra, mas ela não deu o efeito total, né? Só ficou uma sombra jogada, então deu um efeito mais de... Ficou meio manchado assim, não deu aquele efeito de profundidade, né? Mas no contexto geral, um trabalho bem bonito. Eu só aliviaria um pouco a mão nas sombras, né? Deixaria um pouco mais limpo alguns detalhes. Mas no geral tá bem bonito. E parabéns aí para quem realizou. Agora vamos aqui pro número 13. Uma lateral de perna também. Bem bonito, ficou o encaixe aqui. Preencheu total a peça. Vou dar uma olhada aqui mais de perto. Né, alguns contornos que precisa dar uma melhorada, mas no geral aqui, ó, esses boldline aqui estão bem perfeitos, finalizando aqui bem, a aplicação tá bem boa, né?
Tirando um pouquinho, né, que o tribal ele acaba machucando um pouco a pele, né? Tem que aplicar bem na manha, mas está bem perfeito, não levantou nada a pele, uma peça bem bonita. Achei que ficou um pouquinho manchado aqui o meio, né? Essas sombras. Acho que tinha que ser um pouquinho mais homogêneo para dar aquele efeito, não sei se foi aquele efeito também de plano. Tem que dar uma estudada um pouco melhor nessa parte das sombras aqui, para não ficar aquele efeito de manchado, sabe? Se olhar para o trabalho está meio manchado. Onde a sombra tem que estar bem definido. Mas no contexto geral está bem bonito aí. Também parabéns para quem realizou o trabalho. Agora acho que a última é esse de número 14. É um trabalho excelente, me chamou bastante atenção também. Preencheu bem a lateral de perna aqui, né? Ainda subiu um pouco para cima do joelho. Ficou bem interessante esse trabalho. Não tem sombra e também não vi necessidade de sombra nesse trabalho. Ficou muito bonito sem sombra. Mostrou bastante precisão nos contornos, né? Tirando um tracinho outro, assim, que deu uma tremida. Mas no geral aí tá um trabalho bem bonito. Um trabalho limpo, clean, com aplicação bem boa, bem sólida e um trabalho com os movimentos bem fluidos. Tá de parabéns aí. Uma peça de tribal bem bonita. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais. E parabéns a todos que apresentaram os trabalhos. Inclusive para os que não conseguiram apresentar, que a gente sabe que às vezes é difícil, né? Acontece alguma coisa durante a conclusão da tatu, mas só de vocês estarem procurando a feira e apresentando os trabalhos, né, tentando evoluir, estão de parabéns aí. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, eu sou o Boni, vim aqui para dar um feedback que eu achei dos trabalhos de pontilhismo, um estilo que eu acho bem bacana. Vamos começar aqui então de número 3. Ficou bem interessante aqui o encaixe nas costas, o centro ficou bem posicionado, né, a distância aqui, a anatomia ficou muito boa. Ficou legal que o degradê, né, desses geométricos aqui, começando um pouco mais escuro, indo pro claro. Ficou muito doido esse lance dos ETs aqui. Só achei que assim, um pouco essa parte do olho que fundiu, por mais que tenha sido, você fechou, né? Quem realizou o trabalho fechou no pontilhismo, tinha que dar um pouquinho mais de característica que é de pontilhismo, que nem aqui assim, né? Veio um pouquinho aparecendo que é o pontilhismo. Então mesmo aqui seria interessante trabalhar um degradê no pontilhismo. Aqui a parte também cinza assim destoou bastante, né? Não sei se foi o pontilhismo em cinza, mas daí no caso ficou bem preenchido também, parece que deu uma impressão que ficou selado de cinza, né? Interessante marcar bem o estilo, né? Consiga identificar os pontos, mesmo que seja bem fechado. Mas você, pelo menos ampliando assim a imagem, tem que conseguir enxergar o ponto para caracterizar bem o realismo. Mas no contexto geral, um trabalho muito bem realizado, muito bacana que o contraste, né? Esses invertidos aqui, deu um efeito bem legal mesmo. Parabéns aí para quem realizou o trabalho. Só esse detalhe mesmo aqui que ficou muito selado, perto do olho aqui, era legal mostrar um pouco mais os pontos. Mas tá bem bonito. Indo para o próximo aqui, o de número 4. Um trabalho excelente. O encaixe anatômico aqui ficou perfeito, as distâncias, né? Perfeito também. Bastante degradê no pontilhismo, isso aí dá um efeito bonito também nessa categoria. Só mínimas coisas mesmo de defeito mesmo, caçando, né, porque o trabalho tá muito bonito. Aqui assim, um pouquinho imperfeito, né, esses detalhes das flores. Esse detalhe também que ficou só uma linha do pontilhismo que assim,
quando fica uma linha só, se ela não estiver super perfeitinha, você consegue identificar, né, um pontinho que estourou, um pontinho que colou no outro. Só esses poucos detalhes mesmo, porque o resto tá muito bacana o trabalho, bem bonito, um tamanho bem grande que torna o trabalho mais complexo. Parabéns para quem realizou. Só realmente, né, tomar cuidado assim, porque como o pontilhismo é um trabalho bem minucioso, então qualquer mínimo defeito vai aparecer. Mas no geral, trabalho muito bom mesmo, hein? Parabéns quem realizou o trabalho. Partindo aqui para o próximo, também o encaixe de peito, ficou muito bem encaixado aqui, né? Ela vestiu bem certinho na peça, bem centralizado no meio. Um trabalho bem interessante também, né? Um surrealismo aí, uns rostos em pontilhismo. Eu só achei que assim que nessa parte do cabelo parece que faltou terminar, né? Porque você olhando aqui a lateral, ela tem mais preenchimento, tem o degradê, e aqui trabalhou muito o fundo da pele, parece que faltou uma continuação. Mas está com bastante degradê também aqui, trabalho bem interessante, só realmente essa parte do cabelo que parece que faltou no trabalho, mas no geral tá bem bonito. Parabéns pela criatividade também, bem legal. Só de repente, né, num segundo pega aqui, fazer uns detalhes a mais no cabelo, vai ficar um trabalho super legal mesmo. Parabéns aí para quem realizou. Esse trabalho agora, o próximo aqui do número 7, um trabalho, eu achei sensacional esse trabalho, perfeito, bastante trabalho de degradê, isso aí fica muito bonito mesmo no pontilhismo, fez algumas partes seladas, repara que dá para ver que tem um contorninho em pontilhismo, então dá para você ver que foi feito em pontilhismo. Os detalhes aqui do centro da mandala estão muito bem trabalhados, respeitando bem as distâncias, um trabalho bem complexo aqui o miolo e muito bem realizado. Olhando num contexto assim, a única coisa que eu achei é que faltou aqui a parte de baixo, até tá no centro, mas a parte de cima teria que ter sido um pouco, deixa eu botar aqui para um pouquinho mais no centro, né? Então ela deu uma pendida aqui um pouco para a esquerda, saiu um pouco do centro. A única coisa que eu achei que podia corrigir nesse trabalho aqui, daí endireitasse ela aqui, né, no centro, ela ia ficar mais encaixada na peça. Mas tirando isso daí, tá perfeito o trabalho, perfeito mesmo. A anatomia também ficou legal, ficou a parte maior de massa aqui da perna. Parabéns aí para quem realizou o trabalho, excelente trabalho mesmo. O próximo aqui de número 9, um back piece aqui, muito bonito, um trabalho grande, complexidade, né? A anatomia ficou muito boa, as distâncias também bem perfeitas, tem bastante degradê no trabalho, isso aí fica bonito no pontilhismo, né? Bom, as partes preenchidas que dá profundidade também, e dá para identificar que foi toda feita com pontilhismo. A técnica tá perfeita do pontilhismo, o encaixe ficou muito bom, tamanho bonito, bem interessante mesmo. Fez uns mais claros no fundo e deu um efeito de transparência assim em segundo plano, né? Segundo e terceiro plano lá, ficou muito bonito. Trabalho bem realizado. Parabéns aí para quem realizou o trabalho. O próximo aqui do número 12, uma lateral de braço aí, bem bacana também. O encaixe aqui anatômico ficou bem bacana. Apesar de acabar um pouco, né, quadrado o final, mas preencheu bem a peça, assim, ficou bem bonito o encaixe. Vamos dar uma olhada aqui. Fez uns geométricos, né, tipo saltando da pele, isso aí ficou bacana. Só podia ter acentuado um pouco mais esse efeito, né, de jogar esse do plano aqui também. Então ficou só um marcadinho. Conseguiu atingir o efeito, né, de deixar os geométricos aqui em planos, mas tentar trabalhar um pouco mais
para acentuar um pouco mais esse efeito. Mas ficou bem bonito, bastante degradê também no trabalho, isso aí fica interessante, bastante contraste, poucos defeitos aqui nos traços. Quando tem essas linhas aqui que fica só uma carreira de pontilhismo, tem que tomar bastante cuidado para ficar uma coisa bem clean, né? Bem perfeitinho, que nas partes que são poucos detalhes chama mais atenção. Então o olho puxa o olho para esse detalhe. E daí, mas não tá ruim não, tá bem bom também. Trabalho bem interessante e bem bacana mesmo. Parabéns aí para quem realizou o trabalho, bem bonito.